Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso treinamento. E hoje nós vamos falar de um treinamento muito importante, do treinamento de ordem de serviço, a tão conhecida OS. É de suma importância esse documento para que resguarde as informações entre o trabalhador e o empregador. Esse documento é extraído lá da norma regulamentadora número 1, que fala das disposições gerais para as empresas. Então, vem comigo, vamos passar aqui norma para vocês. Ela toda organizada. Nós vamos fazer um resumo de toda essa norma e mostrar quais são as obrigações, quais são os deveres e as particularidades que a norma nos traz. E o principal é da gente mostrar em relação às responsabilidades. Então, cabe aqui, né, os direitos e deveres do empregador, que é uma das mais importantes que a norma nos traz em relação à ordem de serviço, que é cumprir e fazer cumprir as disposições legais sobre saúde e segurança no trabalho, tanto quanto informar aos trabalhadores os riscos aos quais eles estão expostos no desempenho das suas atividades. Quais são os EPIs que são recomendados sobre aqueles riscos que eles estão expostos e quais são as diretrizes, né, que a empresa adota em procedimentos, em caso de acidente, na comunicação interna. Temos muitos detalhes que é de importância você, trabalhador, ter essa ciência e saber como que funciona a ordem de serviço. Então, antes da ordem de serviço, uma base que a NR1 tem das disposições gerais para as empresas, como que ela deve agir em função de todos os programas de saúde e segurança do trabalho, em relação aos resultados das avaliações que são realizadas em cada ambiente e a disseminação, a informação, a comunicação para todos os colaboradores sobre cada resultado. A ordem de serviço, ela já traz para nós uma antecipação dessas responsabilidades do empregador. E o que eu quero te mostrar agora é uma parte muito importante dentro da norma, que são as responsabilidades, o que cabe ao trabalhador. O que cabe ao trabalhador? Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança no trabalho. Submeter aos exames médicos previstos na NR, lá do PCMSO. Quando a empresa ela te indica, te orienta para que você vá à clínica fazer aqueles exames, tanto admissional, periódico, mudança de risco ou função, retorno ao trabalho, quando o colaborador fica afastado da empresa por algum tipo de acidente ou doença, e o demissional, é de responsabilidade do colaborador atender esses pedidos e ir se submeter aos exames, para que a empresa consiga sim cumprir a legislação de obrigação dela, que é garantir o monitoramento biológico do trabalhador. Colaborar com a organização na aplicação das NRs. Entende? Não está falando somente de uma NR. Aqui fala que da colaboração das NRs. Então, todas as NRs atribuídas à sua atividade, ela deve ser exposta e traduzida para você de forma que você compreenda aonde que está a aplicação, quais são as medidas de comunicação para que a gente entenda e verifique as irregularidades de cada NR, usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Quando a empresa elabora seu inventário de risco e todos os riscos não conseguem ser eliminados, tratados na fonte, o equipamento de proteção individual é o agente indicado para resguardar a saúde do colaborador. Então, o EPI é uma obrigação lá na NR6. Então, olha a norma fazendo sentido. Então, saindo dessa parte técnica, vamos fazer um resumo e trazer todo o entendimento facilitado para você. O que é a ordem de serviço? A ordem de serviço é um documento que a empresa informa ao trabalhador quais são as suas responsabilidades na sua contratação. Então, é a formalização da contratação no ato da admissão. E ela tem a funcionalidade de informar os riscos que a função que aquele colaborador vai estar exposto, quais são as diretrizes que ela deve atender, os procedimentos corretos para a execução de toda a sua atividade, vai ter também as medidas de proteção que devem ser seguidas. E o mais importante que contém nessa ordem de serviço, que é a descrição detalhada da sua atividade e a familiaridade que a atividade permite aquele colaborador desenvolver na organização. Então, aqui estou trazendo para você um modelo de uma ordem de serviço. Tem que ter o nome do colaborador, a identificação dele, o cargo que ele está registrado, a identificação do empregador, tanto as documentações, tanto o CPF, a data da elaboração dessa ordem de serviço, o CNPJ da empresa. Como dito, aqui a descrição de toda a atividade que esse colaborador está sendo contratado, quais são os agentes de riscos que estão associados nessa atividade dele, os EPIs de uso obrigatório durante o desempenho das suas atividades, quais são as recomendações gerais, se tiver alguma recomendação sobre as atividades, né, ou algum pormenor incluído aqui,
Nesse caso aqui, usar calçado fechado, conduzir veículo em conformidade com o Detran. Então, esse cargo aqui, por exemplo, o colaborador ele tem a responsabilidade de dirigir. É proibida a utilização de telefone próprio durante o expediente de trabalho. Então, são algumas diretrizes internas que a empresa pode estar colocando e inserindo aqui dentro da ordem de serviço. Então, o que a empresa está fazendo nesse momento com essa ordem de serviço? Está formalizando a contratação. Então, nós temos também os procedimentos em caso de acidente. É, o colaborador, por exemplo, ele tem que saber qual é a logística em caso aconteça um acidente lá na empresa, no decorrer das suas atividades, tanto no deslocamento do trabalho casa, tanto casa para o trabalho, ou seja, no acidente de trajeto. Aqui a gente coloca qual é a logística que o colaborador deve tomar em função das suas responsabilidades. E agora a gente tem também que essa ordem de serviço, como ela é completa, ela mostra para o trabalhador quais são as punições pelo descumprimento sobre essa ordem de serviço. Porque, no caso, é desde advertência verbal, suspensão, advertência escrita e treinamento, até a justa causa. Então, aqui, em função de outras normas, exemplo, o equipamento de proteção individual, caso o colaborador não venha a atender às diretrizes da empresa, cumprir com o uso obrigatório do equipamento de proteção individual e isso aí persistir, essa ordem de serviço ampara o empregador a que ele tenha tomadas de decisões administrativas que podem chegar até a demissão por justa causa. E as observações. Aqui a gente coloca as negociações pormenores, então como aquelas regras naturais de não pode obstruir equipamento de combate a incêndio, saídas de emergência, não pode trabalhar sobre o efeito de álcool ou drogas, em relação aos tipos de uniforme ou adornos. Então aqui as observações, a empresa coloca os pormenores que tem dentro do seu POP, dentro do seu manual, né, de ambientação e das responsabilidades que tem não só na função e no cargo, mas sim em toda a empresa, né? Então, em todos os setores da empresa, regras para estar acessando a empresa, regras de comunicação, regras de entrega de atestado. Então, no campo de observação aqui, coloca os pormenores. E tanto o responsável pela empresa assina, tanto o trabalhador. Então, isso é uma ordem de serviço completa. Voltando, para que serve essa ordem de serviço? Ela serve para orientar pelas tomadas de decisão entre as partes. Ela orienta o trabalhador sobre como executar suas tarefas de forma segura. Vamos dizer que uma empresa tem aí algum outro programa de segurança, de vigilância sanitária ou uma segurança alimentar. Então a ordem de serviço ela faz a integração de todos os programas de segurança em um resumo para o colaborador no ato da sua admissão. Então a ordem de serviço também tem o objetivo de auxiliar a empresa em uma das partes fundamentais do cumprimento das legislações trabalhistas, tanto em alguns decretos. Deixa claro os deveres e responsabilidades entre as partes. Registra que o trabalhador recebeu realmente as informações necessárias no ato da sua admissão. Ela também protege a empresa e o trabalhador sobre algum tipo de fiscalização. E quando é que a ordem de serviço deve ser aplicada? No momento da admissão do trabalhador. Então, depois que fez a entrevista, ok, foi lá, fez os atestados, então formalizou, vai fazer o registro do trabalhador, então formalizar as negociações, como que foi a apresentação do cargo e qual foi os níveis de aceitação do trabalhador em função das responsabilidades, né, que lhe compete sobre aquele cargo. É sempre que houver alguma mudança de função, então houve alguma promoção daquele trabalhador, então deve apresentar uma nova ordem de serviço no novo cargo. Ao mudar o ambiente de trabalho, né, ou a empresa mudou de endereço, por exemplo, ou então mudou todo o layout, a empresa deve novamente atualizar a ordem de serviço sobre a nova realidade. E quando for implantada, novas máquinas, novos equipamentos, novos procedimentos, entende? Tem uma outra condição também, quando a empresa achar necessário fazer uma atualização, ou lá na CIPA, na CIPAT, quando tenha momentos que sejam pertinentes, atualizar essa comunicação de responsabilidade entre as partes. Fundamentação legal da ordem de serviço. Ela vem da NR1, que é a Disposições Gerais de Gerenciamento de Risco Ocupacional da CLT. Então, todas as empresas são obrigadas a fazer o programa de gerenciamento de risco, tanto quanto o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do Trabalhador.
Então, lá nós temos algumas citações dentro dos programas que é a comunicação direta para o trabalhador sobre os riscos identificados na empresa. Então, a ordem de serviço, ela se torna praticamente um resumo que a empresa está em dia com suas responsabilidades sobre os programas de saúde e segurança do trabalho. Também lá na CLT, no artigo 157, no inciso 2, cabe ao empregador instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes. Mateus, e o que deve conter nessa ordem de serviço? Como mostrado anteriormente, mostrando aquele exemplo daquela ordem de serviço, deve conter a identificação tanto da empresa, tanto do trabalhador, a descrição detalhada das funções e as suas responsabilidades, riscos ocupacionais da atividade, quais foram os riscos que foram inventariados lá no PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco, as medidas de prevenção, tanto instaladas no ambiente, que é o equipamento de proteção coletivo, tanto aquelas medidas de prevenção instaladas no colaborador, que é o EPI, equipamento de proteção individual, e as responsabilidades sobre o assunto de cada parte. Então, qual que é a responsabilidade da empresa sobre o EPI, qual que é a responsabilidade do trabalhador sobre o EPI. Normas internas e condutas esperadas são as diretrizes internas que a empresa cria junto com o setor administrativo, RH e DP. Então, até medidas, de quais são as logísticas de entrega de atestado de saúde, por exemplo, qual que é a comunicação direta em função de alguma denúncia ou então de alguma necessidade com cada setor, a ordem de serviço ela tem à disposição. Os treinamentos exigidos pela função. Então, os treinamentos que você deve estar participando pode estar contido também dentro da ordem de serviço. Os espaços para ciência e assinatura do trabalhador e do empregador. Então, ele se torna um documento, na verdade, secundário. Então, se existe a ordem de serviço aí na sua empresa, já é uma comprovação que ela tem todos os outros programas de saúde e segurança do trabalho, tanto quanto as avaliações ambientais pertinentes ao inventário de risco que foi levantado aí na sua empresa. Em resumo, essa ordem de serviço está ligada a quais documentos? Está ligada, então, desde o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, lá no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é ali que tira aquele atestado, onde você vai lá fazer o admissional, fazer o periódico, o demissional, por que algumas funções têm exames, outras não. Tem também as fichas de EPI. Então, a conformação dos riscos que estão contidos naquela ordem de serviço tem EPIs que são ligados diretamente à prevenção daqueles riscos e os procedimentos internos da empresa. Então, um resumo geral sobre o que é uma ordem de serviço completa, digna de ser chamada de um documento preventivo, que garante direitos e deveres entre as partes, o trabalhador e o empregador, é um documento elaborado com esse nível de critério e qualidade. Mas vamos lá. O que acontece se o trabalhador não cumprir essa ordem de serviço? Novamente, dito lá dentro do exemplo. Aí, se for o trabalhador, ele pode sofrer sanções administrativas até uma demissão por justa causa. E vamos pensar em função da empresa. A empresa estará descumprindo o primeiro disposto da NR1, que é elaborar a ordem de serviço, tanto o artigo 157 da CLT. Pode sofrer autuações em fiscalização. Mas o trabalhador também pode. Caso ele esteja não cumprindo com a ordem de serviço, ele pode sim ser advertido e sofrer penalidades em função de fiscalização. E fica mais vulnerável juridicamente em caso de acidente. Então, um acidente do trabalho, caso aconteça na empresa, a ordem de serviço ela é a primeira elaboração de um plano de ação de mostrar ao trabalhador medidas preventivas contra qualquer acidente na empresa. Por quê? Ela não é formalizada na admissão da contratação do trabalhador. Então, ali, naquele ato, a empresa já faz a primeira comunicação de detalhes de segurança que o trabalhador vai estar exposto aos riscos, então o que ele deve prevenir. Então, desde condutas, desde regras internas, da utilização de equipamento de proteção individual, do respeito à sinalização, algumas empresas têm diretrizes de acesso a algumas áreas. Então, a ordem de serviço é sim uma ferramenta administrativa para eliminar ou neutralizar e diminuir a ocasião de acidentes pela desinformação. Então, aquele fato, eu não sabia, a ordem de serviço, o objetivo dela já é descaracterizar esse eu não sabia do risco em função da atividade ou setor. E o que eu falo para você? O que é essa ordem de serviço para você? Ela é mais do que um papel para assinar. A ordem de serviço é um instrumento de proteção. Ela mostra que a empresa
tem já uma preocupação inicial sobre os riscos que já estão mapeados. Então, ela preocupa com a sua segurança e que você tem direito à informação clara e objetiva e se preservar sobre esses riscos. Então, como já dito, né, em outro treinamento, se você pensa que é sua obrigação tratar e cumprir com a ordem de serviço, a gente vai ter sacrifício. Mas e se você entender que é o seu direito cumprir com essa ordem de serviço, que a empresa também, né, esteja apta e em dia com as responsabilidades dela sobre essa ordem de serviço, nós estamos criando um cenário muito favorável, um cenário ideal para que você mantenha a sua integridade física durante o trabalho. Porque a nossa meta é que te dê conhecimento e informação suficiente para que você tome decisões em alto nível, para que você vá para casa muito melhor do que você veio fazer aqui e cumpra o objetivo, que é desempenhar o seu papel, desempenhar a sua atividade com maestria, com qualidade e com disponibilidade, estando apto a estar retornando no outro dia e sim cumprir esse ciclo que você dispôs, que é um trabalho nobre, que é realmente ter um propósito profissional. E agora que você já sabe o que é a ordem de serviço, quais são as responsabilidades, o resumo disso aí tudo. Eu procurei ser o mais prático possível de pegar aquela norma técnica e trazer exemplos, trazer resumos que venham trazer o entendimento para você, que você entenda qual que é a importância dessa ordem de serviço, que é um documento que resguarda ambas as partes em função da sua contratação e em função das responsabilidades que a empresa espera de você. Então, o meu pedido, a minha orientação, você faça uma leitura, né, consciente da sua ordem de serviço. Caso tenha alguma dúvida, procure o gestor de segurança do seu setor, o próprio RH tem informações pertinentes que pode te utilizar com essa ordem de serviço e aplique o que está no seu dia a dia. Tendo alguma não conformidade que você encontra no seu ambiente, em função que você até note que está faltando na sua ordem de serviço, comunique o seu gestor de imediato, de que ele faça uma atualização e que a gente consiga reduzir ao máximo todos os riscos que tenham potencial de te causar alguma lesão ou diminuir a sua saúde física e psicológica. E para mim, o mais importante de tudo que a gente falou aqui, a gente tem que deixar claro que esse item da norma é aqui, ó, o 1.4.3. O trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, por motivos razoáveis, envolva um risco grave iminente para a sua vida ou saúde, informando imediatamente o seu superior hierárquico. Isso aqui é o que a gente chama do direito de recusa. Então, caso você encontre na sua atividade qualquer realidade com clareza de iminência de risco à sua integridade ou de outros, deve-se interromper a atividade de momento. Então, o direito de recusa a exercer aquela atividade é um direito do trabalhador. Então, por que comunicar ao empregador, o superior hierárquico, né, o seu chefe, o seu líder, para que tomem em conjunto providências para sanar aquele risco e que a atividade possa ser feita com total segurança. Por isso, a norma, como eu disse, é uma norma muito importante, a NR1, é a partir daqui que a gente tem o farol, que a gente tem a bússola, né, o norte para atender todas as NRs em cada CNPJ, em cada ramo de atividade. Então, o setor da engenharia de segurança do trabalho, ele tem essa preocupação direta com a sua integridade. Então, todo esse assunto que a gente busca trazer aqui, você viu em todo o vídeo, é importante. Então, porque ele faz uma associação a demais normas, a demais treinamentos. Então, um trabalhador seguro, a ordem de serviço, ela traz essa preocupação que um trabalhador seguro é aquele que sabe a compreensão da regra de todas as NRs que estão aplicadas à sua função. Então, muito obrigado, paz e bem sempre, bora para cima, a gente se vê em outros vídeos aí novamente, tá bom? Tudo de bom.